Ó, várias mãozinhas aqui acenando. Tem gente aqui de São José dos Campos. Me contem de onde vocês são. Se quiserem, vão aproveitando também para colocar aqui algumas dúvidas sobre organização de cozinhas, que a Adri vai dar uma olhada em todas as perguntas conforme a gente vai conversando, para me ajudar a responder para vocês. Não está aparecendo para mim. Então, vamos lá. Meu nome é Camila Scott, eu sou a Dona Ajuda, tenho 17 anos de experiência no mundo da organização. Até então eu achava que eram só 10, 11, e aí eu comecei a fazer as contas de quando foi a minha primeira organização profissional. E por incrível que pareça, foi em 2008. E eu só me dei conta esses dias conversando aqui com a Adri. Já faz 10 anos que eu tenho a Dona Ajuda, mesmo que isso realmente virou a minha empresa, virou a minha profissão. E nesses anos eu já ajudei centenas de famílias, de pessoas a terem as suas casas mais organizadas, a terem um lar mais prático, mais funcional, a se livrarem daquelas coisas que a gente fica ali segurando em casa, adiando, às vezes para doar, para jogar fora, porque a gente tem ali, às vezes, até um sentimento envolvido com isso. Então, espero poder também ajudar vocês com toda essa experiência que eu tenho. Eu tenho uma situação até engraçada, né, para quem fala, né, sobre organização, a gente acha que é só colocar coisas no lugar. E a gente tem um casal muito querido que é nosso cliente, que alguns anos depois de ajudá-los na pré e pós-mudança deles 2 vezes, uma delas em meio a uma obra que virou assim um caos, eu cheguei a receber um feedback depois desse cliente, uma vez encontrando com eles, e ele virou pro meu marido e disse, falou assim, ela salvou o nosso casamento. E aquilo me bateu assim de um jeito, né? Porque pra mim eu vou lá, organizava as coisas, colocava tudo no lugar. Eu sabia, né, que essa organização traz tranquilidade, bem-estar, né, para as pessoas. Mas eu não imaginava a profundidade que essa organização poderia ter, né? E no caso deles foi assim muito gostoso, porque eles achavam que se eles mesmos tivessem que lidar com a bagunça ali daquela organização, eles tiveram que sair de um apartamento, mudar para outro enquanto a reforma da casa acabava. Então a gente acabou organizando ali 2 mudanças. Depois, quando a casa estava pronta, a gente foi para organizar, colocar tudo no lugar. Por conta da mudança, muita coisa já estava assim misturada, fora do lugar. E em 3 dias a gente colocou a casa inteira de pé. E eles não acreditaram. E eles falam pra mim que, né, salvei o casamento deles. E eu imagino, né, que quando a gente passa por mudança já é estressante. Imagina mudança no meio de uma obra. Então eu fico muito contente quando eu tenho esse tipo de feedback, né? E hoje queria contar pra vocês que eu entendo muito do que vocês passam às vezes em casa, né? Às vezes a gente entra na nossa casa e a gente se sente ali desorganizado, né? A gente até tenta arrumar uma coisa ou outra ali nas horinhas que sobram, porque afinal de contas muitas aqui são mães, trabalham fora, ainda, né, tentam cuidar de si, segurar ali todos os pratinhos. E às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente tem que escolher qual pratinho vai cair. E na minha casa não é diferente, né? Não é porque eu trabalho com isso que a minha casa vai estar 100% do tempo organizada, parecendo casa de revista, né? Afinal de contas, aqui também tem mais 3 pessoas. As pessoas têm vida também, né? Não dá para deixar tudo no lugar o tempo inteiro. Então, aqui a gente também passa, né, por situações de estresse, principalmente quando alguém não sabe onde colocou as coisas, né? A gente tem uma situação até engraçada que aconteceu aqui outro dia. O pessoal da VA Envelopamentos me dando boa noite aqui, muito obrigada, fico feliz que vocês estejam aqui, a Adriana também. E a situação foi até assim engraçada porque eu brinco que algumas coisas na casa de qualquer pessoa ou de quase qualquer pessoa ficam sempre no mesmo lugar. Uma delas, por incrível que pareça, é papel alumínio, plástico filme, essas coisas às vezes que a gente usa na cozinha, né, de descartáveis. Na maior parte das casas, isso fica ali nas gavetas da cozinha e normalmente na última gaveta. Então me conta aí nos comentários se na sua casa esse tipo de produto também fica na última gaveta. E por que eu tô contando essa situação?
Nós estávamos num churrasco aqui no prédio, e aí um dos nossos amigos que estava fazendo churrasco falou pro meu marido: pô, você tem papel alumínio em casa? Se tiver, você não me empresta? Eu queria fazer um negócio aqui. Imediatamente meu marido só olhou pra minha cara e falou assim: a gente tem papel alumínio? E aí eu brinquei e falei pra ele, poxa vida, nem parece que você mora na mesma casa comigo há 21 anos e sempre ficou no mesmo lugar, não interessa em que país eu tava morando, o meu papel alumínio sempre ficava na última gaveta. E eu tenho certeza que na casa de vocês, na maioria pelo menos, também fica na última gaveta, a não ser que você tenha mais gavetas, né? Normalmente a gente tem ali 4 gavetas principais, né? A não ser que a cozinha seja muito grande. Então, aí todo mundo no churrasco começou a rir, falou: na minha casa também fica na última, na minha também. E aí o meu marido falou: poxa vida, agora nem posso mais falar que eu não sei onde fica o papel alumínio. E fora outras situações, né, que às vezes podem acontecer. Quem aqui nunca se atrasou por um compromisso, brigou com alguém ali da família, com os filhos, com o marido, porque às vezes na hora de sair não sabe onde está a chave. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. E olha só que legal, ó, a Dei tá falando aqui, eu tenho um filho de 18 anos e eu falo a mesma coisa pra ele, parece que não mora na nossa casa. É exatamente assim que às vezes eu falo pro meu marido. Eu falo que às vezes, poxa vida, parece que você nem mora aqui, porque às vezes a gente, né, pede pra alguma coisa pra ele, né, pede pra ele, pega tal coisa pra mim, ele só olha pra minha cara com aquela cara de ué, né, e eu sei que isso acontece na casa de todo mundo, tá? Então, não é isso que vai falar pra você se a sua casa é organizada ou não. Então a gente tá aqui todo mundo no mesmo barco. Por mais que eu sei onde estão todas as coisas aqui da minha casa, às vezes quem mora com você não sabe, nem porque por maldade, mas às vezes porque ela não precisa, às vezes, usar aquilo com tanta frequência. Mas alguns itens importantes, a gente precisa, né, fazer com que todas as pessoas na casa saibam onde estão. Porque Deus me livre, você tem uma emergência e você não tá em casa, e aí, como é que as pessoas ali se viram? Então a organização traz isso pra gente. Ela faz com que a gente identifique, né, para várias pessoas que moram ali conosco, aonde ficam as coisas, para onde elas têm que voltar, né? Porque não adianta nada a gente saber onde estão as coisas, só que aí a gente usar e largar jogado pela casa, não pôr de volta no lugar, né? Eu brinco que eu faço a organização na casa dos clientes, mas eu não tenho fadinhas mágicas, bichinhos, passarinhos que nem a Branca de Neve que subia pra eles e eles vão ajudando por tudo de volta, não. A gente precisa, né, criar esse hábito de usou as coisas, já tem um lugar para voltar, então depois que usou, a gente já volta tudo pro lugar. E eu sei que muitos de vocês aqui nessa correria ficam pensando, né, poxa vida, por onde eu começo a organização? Vou tirar tudo do armário? Não vou tirar? Como que eu faço isso para o meu dia ser mais prático, mais produtivo? Para ter menos brigas mesmo dentro de casa, porque às vezes a pessoa desperta ali vários sentimentos, né, quando ela não acha alguma coisa. Às vezes fica com raiva, às vezes fica até com medo, fica nervoso, fica ansioso, tem gente que fica até triste, né? Quantas pessoas eu atendi nesses 10 anos de Dona Ajuda que falaram para mim que elas estavam chegando a entrar em depressão, porque elas não sabiam mais como fazer para que as coisas na casa realmente ficassem organizadas, né? Para tudo isso existe um método. E ninguém nasce sabendo nada, concorda? Então, você também consegue aprender a organizar a sua casa, organizar a sua vida, da sua família, com métodos apropriados. E a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas coisas que eu falo assim que não são nem dicas, né? É sobre a gente ter ali mais tranquilidade, mais leveza na nossa vida, não ter que ficar às vezes caçando coisas, brigando porque um não pôs no lugar ou porque não sabe onde tá. E ter uma casa organizada não é ter essa casa capa de revista, né? A gente precisa entender que às vezes vai haver bagunça e não tem problema nenhum nisso. O importante quando a gente tem a bagunça é depois conseguir voltar tudo para o lugar com tranquilidade, né? E eu sei que muitos aqui pensam, poxa vida, eu não tenho tempo para organizar a minha casa, ou não, a minha cozinha é pequena demais, ou eu não levo jeito para isso. Quantas vezes eu já ouvi de clientes, de amigos, de pessoas, né, que eu conheci nesses anos que eu dei workshops, palestras, até para grandes empresas como Leroy Merlin, Banco do Brasil, que as pessoas falavam, não, mas eu já nasci bagunceiro. Eu sou bagunceiro desde pequeno, não vai ter jeito. Vai sim. Você também não nasceu aprendendo falando, não nasceu andando e você aprendeu.
Então, quando a gente tem um método para fazer essa organização, quando a gente sabe por onde começar, que produtos às vezes organizadores colocar ali para nos ajudar a fazer aquela manutenção dessa organização, a gente com certeza consegue levar isso adiante, né? E aí não se torna mais uma coisa desesperadora quando a gente precisa colocar as coisas de volta no lugar. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer na nossa cozinha para manter a organização e não sair que nem desesperado, né, quando precisa. Eu tenho certeza que vocês aqui, quando chega alguém em casa, principalmente se a visita aparece repentinamente ou fala, eu vou passar aí na sua casa daqui meia hora, vocês viram um furacão, sai catando tudo de tudo quanto é lugar, a bagunça some assim rapidamente. Só que se essa bagunça não tem um lugar para ir, ela só vai virar bagunça em um outro lugar, né? Tenho certeza que muitos de vocês aqui, às vezes já pegaram uma baguncinha que estava perdida na hora que descobriu que ia chegar alguém em casa, jogou em uma gaveta qualquer, jogou num armário qualquer, fechou a porta, fechou a gaveta, ou até aquele quartinho da bagunça, falou, depois eu dou um jeito nisso, e esse depois não chega nunca, né? E também não adianta, às vezes, a gente querer pôr a casa abaixo e falar, vou organizar tudo de uma vez. Imagina, a gente aqui que tem uma equipe de até 8 pessoas, às vezes até mais, dependendo da casa, a gente não consegue organizar em um dia só. Então, não adianta bater aquele desespero, né, de achar que você sozinho vai organizar a casa inteira em um dia e vai conseguir manter aquilo impecável, tá? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, não saia comprando potes, produtos organizadores, cestos e etc, só porque você achou bonito ou porque você achou que aquilo ia resolver o seu problema, sem você, ao menos, ter feito uma categorização das suas coisas, ter medido as gavetas, os armários, para ver se aquele produto organizador que você está pensando em comprar, se ele cabe ali, se ele vai realmente resolver o seu problema, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem prateleiras muito altas na cozinha, e aí ela resolve comprar um monte de caixas, só que, sei lá, caixas baixinhas, né? Eu vou pôr 3, 4 caixas ali empilhadas. Primeiro que para pegar a caixa que tiver por baixo, vai ficar mais difícil, né? Segundo, que se a caixa for muito baixinha, às vezes você não consegue pôr tudo que você precisa ali de uma mesma categoria. Então a gente tem sempre que levar isso em consideração. Eu vou comprar caixa para colocar, por exemplo, os meus jogos americanos. Jogo americano nem sempre a gente pode dobrar, não pode enrolar. Então às vezes a caixa não vai ser uma solução bacana para aquele produto que você precisa organizar. Né? A mesma coisa se eu pegar um pack de TNT, que às vezes a gente usa para toalhas de mesa, até para os jogos americanos quando é uma grande quantidade, e falar, eu vou colocar, por exemplo, produtos de eletrodomésticos. Então eu tenho um mixer que tem várias pecinhas, eu vi uns sacos de TNT em promoção, vou comprar um saco para colocar isso daqui. Ele é mole, então se você coloca um negócio pesado, né, ali dentro, de várias formas, tipo partes de um mixer, por exemplo, vai ficar inseguro, porque a hora que você pegar aquele negócio vai ficar todo mole com aqueles negócios pesados dentro. Você às vezes não vai conseguir guardar tudo dentro. Não vai ser fácil de fazer uma limpeza. Então a gente tem que levar sempre alguns pontos em consideração antes de sair comprando um monte de produtos organizadores. Pense na sua cozinha como se você tivesse um mapa nas mãos. E antes de você começar a colocar as coisas, né, nos lugares, avalia a necessidade que você tem. Eu brinco, por exemplo, com os meus clientes para você erguer uma mão lá em cima, pôr a outra mão lá para baixo. Esse espaço que vai ficar entre essas duas mãos é onde você alcança melhor. Isso seja na sua cozinha, no seu escritório, no seu quarto, em qualquer ambiente. Se você colocar as coisas que você mais utiliza fora do seu alcance, concorda que isso vai dificultar a sua organização, né, a sua rotina ali do dia a dia? Imagina se todo dia que você precisar pegar um negócio que você usa sempre, você precisar subir num banquinho, por exemplo, né? É muito mais fácil você colocar as coisas fora do seu alcance que você utiliza pouco. Às vezes, por exemplo, aqueles pratos que você usa só no Natal, só no Ano Novo, ou então, às vezes, algum eletrodoméstico que você use com pouca frequência. Você pode colocar ali, às vezes, jogos americanos diferentes, alguns guardanapos de pano que você usa também só de vez em quando, né? Os eletrodomésticos, por exemplo, quando a gente não usa com uma frequência muito grande, se possível, às vezes eu até aconselho colocar em prateleiras mais baixas. Sabe aquela já lá perto do pé que dói até a coluna na hora que você vai querer pegar alguma coisa ali no seu dia a dia? Porque ele às vezes é pesado, né? Então se você colocar um eletrodoméstico num armário muito alto e ele for pesado,
o risco de você, na hora de tirar dali, causar um acidente, derrubar no chão, quebrar, é muito maior. Então, tudo que você vai organizar ali na sua cozinha, você precisa realmente pensar em qual é o uso daquilo no seu dia a dia, primeiro de tudo. A mãe humorada tá falando aqui pra mim que ela tem dificuldade com as categorias. Então vamos lá, vou falar pra vocês algumas das categorias que a gente pode criar dentro de uma geladeira, por exemplo. Dentro da geladeira, a gente pode ali às vezes ter um cestinho para os itens de café da manhã. Vou dar um exemplo do que a gente usa aqui em casa. Então a gente coloca a maionese, o requeijão, a manteiga, a geleia, todos já ficam em um organizador só. Porque na hora de eu tirar eles da geladeira para pôr na mesa, né, fazer o café da manhã, o café da tarde, eu tiro aquele organizador já inteirinho, coloco na mesa, uso ali tudo que eu tenho para usar e depois ele volta inteiro já para dentro da geladeira. Facilita muito. Você também pode, por exemplo, dentro da sua despensa, criar categorias, por exemplo, de massas, né? Então você vai colocar ali todos os seus tipos de macarrão, miojo, sabe? Outras coisas relacionadas a macarrão. Às vezes do lado dele você já pode criar uma outra categoria, molhos. Que aí você vai colocar ali molho de tomate, molho branco. Você pode nessa mesma categoria dos molhos colocar, por exemplo, molho inglês, maionese, algum outro molho que você utilize aí na sua casa. Pode fazer um para as farinhas, né? Então, eu uso farinha de trigo, farinha de aveia, amido de milho, né? Tudo que é coisas em pó, você coloca ali. Pode fazer um outro para os grãos. Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e outros que você utilize. Na própria despensa, você também pode ter uma área para o café da manhã. E às vezes é legal até separar, por exemplo, o que são produtos abertos do que são os produtos que estão em estoque. Né? Então, às vezes as coisas de café da manhã você pode ter um cestinho igual tem lá na geladeira, dentro da sua despensa, por exemplo, às vezes com torrada, chá, mel, algum tipo de pãozinho, né, que você deixa ali na despensa dos itens que já estão abertos, porque aí também na hora do café da manhã você pega aquele cestinho, leva lá para sua mesa, toma o café com a sua família, depois já volta com ele para dentro do armário. Na parte de utensílios, você também pode separar por categorias. Então, por exemplo, todos os eletrodomésticos, porque às vezes a gente chega em algumas casas e é engraçado, porque assim, o liquidificador tá lá, sei lá, no armário em cima da geladeira. O mixer tá no armário embaixo da pia. A batedeira tá não sei aonde. A pessoa vai só, sabe, colocando no buraquinho que tem ali e não pensa em agrupar realmente por categorias, porque facilita muito, né, na hora da gente pegar os utensílios. Então faz uma de eletrodomésticos, outra, por exemplo, só de assadeiras e travessas. Outra para, deixa eu ver, por exemplo, para panelas. As tampas de panelas é um negócio bem chato de guardar. Então existem alguns organizadores que você pode colocar, seja na prateleira do armário, naquele gavetão que você tem embaixo da pia, para que as tampas não fiquem ali rolando, né, ali dentro. Às vezes você vai tirar uma panela, a tampa da outra cai, sabe? Vira aquela bagunça. Então você pode fazer uma categoria para isso. Nas gavetas de utensílios, é legal colocar aquelas divisórias de acrílico para você poder dividir, por exemplo, tudo que é faca, garfo, colher. Depois os mesmos, né, às vezes repetem ali para sobremesa, tem colherinha de chá. Às vezes a gente tem medidores, tem hashi. Cada casa tem alguma particularidade. Então, tira, por exemplo, tudo ali da sua gaveta de utensílios, coloca em cima de uma bancada ou da sua mesa, vai dividindo por tipos. Isso é legal porque vai te mostrando, às vezes, até que você tem coisas em excesso de um item que às vezes você nem usa. Por exemplo, descascador de alimentos. Às vezes você tem ali 4, 5, e aí eu pergunto pro cliente, você usa tudo isso? Ele fala, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso. Porque às vezes na bagunça ali, não achei uma vez, não achei duas, foi em outro lugar, falou, nossa, achei esse daqui, vou comprar. E às vezes você já tem, né, ali na sua gaveta, você só não tá encontrando porque acabou tirando, não tem uma divisória ali na gaveta, voltou ali pro meio de qualquer jeito e depois você não encontra na hora que precisa. Uma coisa também dentro das gavetas que vale a pena ter uma atenção melhor são as facas de corte, né? Sabe essas facas que a gente usa para cortar carne, legumes na hora do preparo? Se a gente deixa ela jogada dentro da gaveta junto com os utensílios, é um risco muito grande de você às vezes ir mexer ali dentro para pegar alguma coisa e cortar a mão. Né, isso vale para raladores, para as facas, para os descascadores, cortador de pizza. Tudo que tiver lâminas, né, dentro da sua gaveta vale a pena ficar ali separado. Você pode ter uma outra categoria, por exemplo, para os panos de prato, para os jogos americanos, para os suplás. Existem uns organizadores bem legais agora, que são tipo envelopes de TNT com um visor plástico, que você consegue deixar eles todos separadinhos por categoria, porque às vezes a gente não tem, né, uma gaveta que caiba eles esticadinhos e deixar dobrado às vezes estraga.
Também tem organizadores de acrílico para isso, mas aí você tem que ter uma prateleira com um espaço legal para caber esses organizadores, eles são até empilháveis. Então é bem bacana e fica muito bonito. Então, ó, brincando aqui, ó, falei para vocês várias categorias que a gente pode criar dentro da cozinha, e isso vai variar muito, tá? De cozinha para cozinha. Uma coisa que eu vou aconselhar vocês, né? Às vezes assistiu a live aqui, ficou animado, fala, nossa, vou mexer na minha cozinha. Não sai tirando tudo de uma vez. Por quê? Você já imaginou? Você acorda num dia e fala, nossa, vou tirar tudo dos armários, vou categorizar tudo, vou arrumar tudo. Deu a hora do almoço, você tá com tudo jogado ali em cima da sua bancada, em cima da sua mesa. Você vai ficar desanimado, vai acabar desistindo, pondo tudo de volta de qualquer jeito. Então, faça por etapas. Né? Eu sei que para muitas pessoas, você não consegue colocar tudo de uma vez só, né? Ali na bancada, por exemplo. Então, começa, por exemplo, pela gaveta de utensílios. Tira tudo de dentro, aproveita para passar um pano. Normalmente, né, as gavetas são de MDF, não passa um pano muito molhado, tá? Se precisar, você pode usar ali um detergente neutro diluído para tirar uma sujeirinha que tá um pouco pior, às vezes tipo um Cif cremoso, né, um saponáceo cremoso, né, para não danificar a superfície. Se não tiver muito suja, foi só poeira, essas coisas que vai juntando mesmo, um pano com álcool já resolve. Tá? E aí é legal porque ele evapora rápido também, então aí você já consegue voltar com as suas coisas ali pra dentro. E aí depois de feita, né, você tirou tudo, fez a limpeza, categoriza tudo, vê se tem muita coisa repetida, coisa que você não usa. Nada de ficar, por exemplo, guardando coisas que, ai, mas é porque eu ganhei de fulano, sei lá, no meu casamento. Só que você nunca usou. Né? Quando você doa alguma coisa que você não usa, quando você vende, ou até quando joga fora, porque às vezes aquele objeto já está estragado, você não está doando ou jogando fora a pessoa que te deu aquilo. Né? O sentimento você guarda para você ali, é gostoso você ter aquela lembrança, né, de que foi uma pessoa querida que te deu aquilo, mas guardar aquilo sem ela fazer sentido para você, às vezes não te traz nem felicidade, né? Porque às vezes você ganhou algo de alguém, a pessoa te deu aquilo com carinho, mas aquilo não combina com você. Né? Você nunca vai usar aquilo. Então você não precisa ter dó de doar ou descartar, né, alguma coisa que você não usa só por conta do carinho que você tem por quem te deu. Né? Eu tenho certeza que se essa pessoa realmente gosta muito de você, ela na verdade ficaria triste de saber que algo que ela te deu tá ali te causando um transtorno, né? Que você tá ali com aquela energia parada, que você não se desfaz daquele item, né? Às vezes tá ali ocupando um espação nos seus armários e você não utiliza. Né? Às vezes eu falo, né, para os clientes, às vezes é assim, mas é que foi a minha avó que deu, a minha mãe que deu, às vezes essa pessoa já faleceu. E aí eu brinco com os clientes, eu falo, olha, se ela de algum lugar tá te vendo, né, ela sabe que aquilo tá te fazendo mal, né, você tá guardando só pelo carinho que você tinha por ela, e não pela utilidade, né, disso que você tem aqui hoje. Então pensem também nisso, sabe, quando for fazer essa triagem, essa categorização ali da cozinha. Uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm dificuldade na hora de organizar são potes plásticos, porque normalmente a gente tem de vários tamanhos. Às vezes os tamanhos não conversam entre si, um é redondo, outro é quadrado, outro é retangular, um é meio oval, e aí a gente fica perdido, né, sem saber como organizar. Então uma das coisas que a gente pode fazer, primeiro de tudo, tirou todos aqueles potes do armário, já separa todos os que têm tampa. E aí às vezes, na maioria das vezes, sobram tampas ou sobram potes. E às vezes ninguém sabe me dizer que raio que aconteceu com aquela tampa que tá sem pote, com o pote que tá sem tampa. Eu normalmente imagino. Eu falo que, por exemplo, às vezes você foi tirar do freezer, né, um potinho sem querer derrubou no chão. Quebrou o potinho, mas não quebrou a tampa, você acabou guardando a tampa e o pote já foi pro lixo. Né, e vice-versa, às vezes você vai abrir um potinho, quebra, sei lá, a tampinha, né, principalmente se você for abrir ele congelado e não passar embaixo da água, por exemplo, ele fica muito rígido, né, então ele acaba estourando e aí você guarda só uma parte e acaba não se desfazendo da outra. Então, sobrou um monte de tampa. Essas tampas não tem um pote que encaixa, gente, tchau, até logo, foi muito bom enquanto durou, mas a tampa pode ir pro lixo. O pote, se ele não tiver tampa, dependendo do modelo, você ainda consegue utilizar aquelas tampas de silicone, né, que elas são elásticas, você consegue tampar com um plástico filme, mas ainda assim, tem que avaliar se você não tem uma quantidade muito grande, então às vezes nem precisa guardar aquele pote que tá sem tampa, ou às vezes tem algum que até tem a tampa, né, que é do mesmo modelo, por exemplo, mas tá numa condição pior, então vale a pena jogar o que tá mais feinho fora e guardar o que tá em melhor condição. Né? Essas coisas a gente precisa avaliar. Quando a gente vai comprar um pote aqui em casa, eu já penso até na hora que eu vou comprar.
que formato que eu tenho lá em casa. Será que esse aqui vai encaixar, né, no formato que eu já tenho ali? Porque principalmente os potes de plástico, eu gosto de guardar sem a tampa, eu gosto de guardar eles abertos. Então eu empilho um pote dentro do outro, e aí as tampas eu empilho logo abaixo ou coloco em um cestinho do lado deles. Por quê? Se a gente guarda ele fechado, primeiro que ele vai ocupar mais espaço, e nem sempre a gente tem esse espaço disponível. Segundo, que se ele ficar com um pouquinho de umidade, ele pode mofar, ele pode ficar com cheiro. Então, guardar aberto às vezes facilita nesse processo. Já os de vidro, nem sempre a gente consegue guardar aberto, porque na hora da gente encaixar um no outro, pode começar a bater, né, a bordinha de um no outro, dar um lascadinho. Então, às vezes é legal limpar ele bem direitinho, secar, e aí, se for o caso, guarda os de vidros fechados. E às vezes, principalmente aqui eu tenho alguns de vidro que são pequenos. Então, o que eu faço? Se eu for empilhar eles todos ali na prateleira do meu armário, às vezes na hora de tirar um vai cair todos. Então, eu gosto de colocar dentro de um cesto. Então, eu tiro o cesto, pego um potinho dali de dentro, coloco o resto de volta, porque aí eu tenho certeza que não vai cair, não vai quebrar, né? Principalmente potinhos de vidro, a gente pode causar um acidente, né? Então, não é muito bacana, não. Eu tenho certeza que muitos esquecem de usar o espaço vertical. Né, já falei aqui, por exemplo, das prateleiras muito altas, né, às vezes a gente pode colocar ali um aramado. Existem até alguns aramados que eles são expansíveis, então a gente consegue regular a largura dele, então facilita bastante no processo da organização. Existem ganchos organizadores, por exemplo, para xícaras, então às vezes você pode pendurar as xícaras nesse gancho ali dentro do armário, e aí embaixo dessa xícara você vai colocar ou os pires, ou por exemplo, os pratos de sobremesa desse mesmo jogo, ou até mesmo os pratos de jantar, né, alguma outra coisa ali que esteja relacionado a esse... oh meu Deus, a esse assunto. E aí, você também consegue, por exemplo, utilizar o espaço vertical para empilhar, às vezes, cestos organizadores, caixas. Existem alguns cestos transparentes, da marca ou, por exemplo, os cestos transparentes deles, mesmo sem tampa, eles são empilháveis. Então você consegue, por exemplo, eu gosto aqui de colocar tanto os potes de vidro pequenininhos quanto os de plástico que as meninas usam às vezes para levar pequenas coisinhas para a escola, né, lanchinho, alguma coisa assim, tudo dentro desse cesto. Porque às vezes você vai pegar um potinho, né, ali de dentro do armário pequenininho, você acaba derrubando a pilha, derruba outras coisas ali dentro. Às vezes garrafinhas, né, tem muitas casas hoje que eu vou e tem vários tipos de garrafinha. Então tem squeeze, tem garrafinha térmica, tem garrafinha que vai pra escola, tem garrafinha que ganhou na festa de aniversário de não sei o que, e vai ficando aquela coleção de garrafinha. E garrafinha é um negócio doido pra cair. Você tá na prateleira, você vai pegar uma, você derruba 3, parece que você tá jogando boliche. Aí você coloca no gavetão, a mesma coisa. O gavetão começa a ficar um pouco mais vazio, no abrir e fechar as garrafinhas tombam todas lá dentro. Então colocá-las dentro de um cesto, por exemplo, facilita bastante a organização e para você manusear aquilo sem ficar tudo ali caindo. Se vocês tiverem, às vezes, alguma outra dúvida, quiserem ir me perguntando por aqui, podem perguntar, fiquem à vontade para eu conseguir ir respondendo tudo aqui para vocês, tá bom? Uma outra dica rápida é utilizar, por exemplo, os organizadores de acrílico na geladeira. Porque a geladeira, normalmente as prateleiras, as coisas que tem dentro já são de acrílico. Então você consegue ter ali um visual mais uniforme. Isso vai te ajudar muito na organização. Facilita, às vezes, na limpeza da geladeira, porque tem coisas que às vezes a gente põe na geladeira e aí quando você tira dali fica, né, às vezes alguma coisinha ali na prateleira e tudo mais. E se ele estiver dentro de um organizador, às vezes você tira só aquele organizador, limpa aquele, já põe de volta na geladeira, não espalha, sabe, às vezes aquela sujeira ali dentro da geladeira, nem nada. Existem de vários tamanhos, então vale a pena às vezes verificar qual que é a profundidade ali da prateleira da tua geladeira e comprar os organizadores que já ocupem, né, esse espaço, porque aí você coloca o organizador, aí sobra, né, um espaço ali no fundo, aí ou você não sabe. Se você coloca coisa ali atrás, e aí vai ficar escondido, às vezes vai acabar vencendo, e aí você vai ter que jogar fora. Ou sobra um espação na frente, aí você começa a colocar coisa ali, aí na hora que vai usar o organizador, você tem que tirar tudo da frente. Então o medir vale para os armários, vale para a geladeira. Na geladeira, tem muitas delas que infelizmente ainda vêm com o organizador para os ovos na porta da geladeira. E isso é terrível. Por quê? A porta da geladeira é o lugar que mais sofre variação de temperatura. E os ovos, com essa variação, eles tendem a estragar mais rápido.
Além disso, o abrir e fechar a porta da geladeira, ainda mais se você tem crianças delicadas em casa, como as minhas, que batem a porta da geladeira como se não houvesse amanhã, ele vai começar a sofrer microfissuras na casca. E com isso, ele também vai acabar entrando um pouquinho de ar ali e vai acabar estragando antes do que deveria. Quando você for utilizar os organizadores para dentro do armário, por exemplo, aí nem sempre eu indico os de acrílico. Por quê? O de acrílico, por melhor que seja a marca, ele é um pouco mais sensível. Então, se o organizador, por exemplo, estiver cheio de latas de leite condensado, lata de milho, lata de ervilha, coisas que fiquem pesadas, saquinhos de arroz, feijão, essas coisas, na hora que você vai puxar, se você não puxar com cuidado e pelo buraquinho que tem ali para você pôr os dedos, puxar pela parte de cima, ele acaba rachando. Então, às vezes, para dispensa ou para itens mais pesados, ao invés de usar os organizadores de acrílico, opte por usar os de plástico. E o legal quando você vai comprar um organizador, seja de acrílico, seja de plástico, no plástico é até mais comum isso acontecer, verifica se a lateral dele, ela é da mesma largura em cima, né, onde tem o buraco ali, até embaixo. Porque tem alguns que ele começa, por exemplo, numa largura e termina afunilando embaixo. E aí o que isso vai fazer? Vai fazer você perder espaço ali dentro, porque o que cabe no fundo não é o que cabe em cima dele, né? Ele fica desproporcional. E não parece, mas isso faz você perder espaço, né? Pensa, por exemplo, na caixa de uma pizza. Normalmente a caixa é quadrada, a pizza é redonda, e aí nos cantos sempre tá sobrando espaço, né? Então esse buraquinho que sobra, às vezes no seu armário, principalmente se a sua cozinha for pequena, faz muita diferença. Então evita comprar organizadores que eles não tenham, sabe, o mesmo tamanho em cima e embaixo. Evita, por exemplo, comprar potes redondos, né? Eu sei que tem muita gente, por exemplo, vou até citar uma marca aqui, mas ó, não briguem comigo. Tem muita gente às vezes que gosta de Tupperware. E eles têm organizadores, né, de mantimentos principalmente, de vários tamanhos. E aí um é redondo, outro é quadrado, outro é oval, outro é não sei o quê. Só que na hora de você fazer o aproveitamento, né, ali dentro da sua geladeira, dentro da sua despensa, ele vai acabar te atrapalhando. E até na hora de guardar, né? Eu tenho uma cliente muito querida que ela ama potes organizadores. E aí uma vez, na escola que ela é proprietária, eles fizeram uma rifa de potes organizadores para ajudar uma pessoa que trabalhava lá. E aí eram 2 rifas. Gente, ela ganhou as duas. As duas. E aí ela mudou, ela reformou a casa, a gente estava fazendo a mudança dela de volta, né, para casa dela. E aí ela falou, Cami, agora eu não sei o que eu faço com esse monte de pote. Cada um era de um tamanho. E assim, uns eram redondos, outros eram meio ovais. Aí a altura deles também nenhuma batia com nada. A gente queria padronizar, né, o visual ali da despensa, né, usar até os potes que ela ganhou. Ela falou, Cami, eu acho que eu não vou conseguir. Por mais que eu adorei ter ganhado os potes e tudo, eu vou, acho que optar por doar os potes para alguém que queira e vou acabar comprando todos retangulares e assim, com alturas que conversem, né, entre elas. Porque ela falou, eu não vou conseguir ficar olhando para esse negócio, cada um de um tamanho aqui dentro da despensa. Então, às vezes, quando a gente vai fazer, né, a compra do produto que vai nos ajudar a organizar ali, principalmente os mantimentos e tudo, pensar, né, nesses tamanhos para não virar aquela bagunça dentro do seu armário. E aí, queria saber muito de vocês aqui, se vocês têm alguma coisa que eu falei aqui que vocês se identificaram, se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que às vezes a gente fica até com vergonha, né? Falar, eu não vou perguntar porque essa pergunta é besta. Mas sabe que a pergunta que você acha que é besta, às vezes é a dúvida de todo mundo que tá aqui assistindo e também tá com vergonha de perguntar. Então podem perguntar, sintam-se super à vontade, porque é pra isso que a gente tá aqui hoje. Né? Lembrando vocês que amanhã a gente também vai ter uma live. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre desapego, sobre a leveza que isso traz pra gente. Na quinta-feira a gente vai falar sobre a organização de guarda-roupas. Tenho certeza que muita gente aqui vai passar perrengue na hora de organizar o guarda-roupa, porque a gente acaba às vezes comprando, né, as coisas naquela emoção e não se dá conta que às vezes o que a gente comprou nada combina com nada, ou então já tinha, né, aquelas peças de roupas. Então coloquem, né, aí um lembrete para vocês também, se forem o caso, participar dessas 2 lives que acontecerão agora na terça e na quinta-feira, tá? E já que ninguém tá me mandando nenhuma dúvida aqui, eu tô achando que todo mundo tá com a casa super organizada. Eu tô quase pedindo para vocês depois me mandarem uma foto para eu ver como é que tá o armário de vocês. Para quem participa do nosso grupo VIP, eu vou pedir para vocês me mandarem uma foto lá no grupo para eu ver como que anda a organização aí do armário de vocês, porque ninguém tem dúvida
Tá todo mundo aqui super com a casa organizada, ninguém tá me perguntando nada. E quem não faz parte ainda do grupo VIP, lá no nosso destaque, né, Dri? No link da bio. No link da bio. No link da bio tem o link, né, pra você entrar lá no grupo VIP. Lá eu posto alguns conteúdos, converso um pouquinho mais com vocês. Aí já tem gente aqui falando, eu ia falar agora do guarda-roupa, sobre colchas e edredons. É na quinta-feira que a gente vai conversar sobre colcha, edredom, roupas no geral. Hoje a gente vai falar mesmo só sobre cozinha, porque são ambientes muito distintos, não vira uma bagunça aqui de falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. A Ana Ferreira tá falando aqui pra mim, minha geladeira é um caos. Ana, especifica pra mim por que a sua geladeira é um caos. Qual que é a sua maior dificuldade pra gente conversar um pouco aqui? E a Ana Montanari tá falando assim pra mim, e sobre escritório? Verdade, Ana, a gente não vai ter uma live dessa vez sobre escritório, mas a Adri já vai anotar aqui, ó, pra numa próxima vez que a gente for fazer as lives, um dos temas ser o escritório. Principalmente porque às vezes a gente tem muito papel, né, muito documento, e às vezes a gente não sabe o que pode jogar fora, o que não pode, o que tem que guardar. Então é bem complicado mesmo. Deixa eu ver aqui que eu passei batido por alguém. Aqui, a Silvia tá me falando o seguinte. Ih, peraí, me perdi aqui. Você indicaria alguma marca bonita, boa e barata de organizadores? Silvia, o que eu aprendi nesses meus 41 anos de vida? Bom, bonito e barato, os três juntos não existe. Não tem jeito. É que nem você querer um profissional pontual, que entrega um serviço de qualidade e que seja barato. Nunca. As três coisas nunca vai funcionar. Não tem jeito. Ó, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem várias marcas que eu gosto bastante, tá? Tanto pela durabilidade, porque às vezes não adianta você comprar um organizador baratinho, né? A gente tem vários aí no Shopee, no AliExpress, até tem vários que tem uma boa qualidade, tá? Mas às vezes a gente compra um organizador baratinho e aí usa 2, 3 vezes o negócio racha, gente. Quantas vezes eu já vi cliente que vai, às vezes em lojas assim mais baratas, sai comprando um monte de caixinha organizadora, e aí quando a gente vai organizar, fala, ai, Cami, a gente pode usar esse daqui? Pode. Gente, às vezes a gente coloca o negócio dentro da caixa, e isso é real, tá? Coloca as coisas dentro da caixa, a hora que a gente ergue a caixa pra pôr, sei lá, na prateleira, o fundo cai. O fundo, já pensou? E aí, o que eu vou fazer? Pensa na minha cara se esse fundo cai com uma coisa que quebra dentro. Então tem que tomar cuidado. Essa coisa do bom, bonito, barato, gente, não existe. Aqui, por exemplo, eu gosto muito dos organizadores da Paramount, dos organizadores da da Oikos, tá? E você encontra em diversos lugares, no Amazon, Mercado Livre, acho que até no Shopee você acha dessas marcas. Se tiverem dúvidas, no link aqui da bio, tem 2 links lá que são dos carrinhos do Amazon, né, Dri? Do Amazon e do Shopee. E aí lá eu indico pra vocês os organizadores que eu mais uso, inclusive os que eu uso aqui em casa também, tá? Porque é muito difícil a gente achar um super baratinho, que a qualidade seja excelente e ainda seja bonito. A gente não consegue unir essas 3 coisas, não tem jeito, tá? Às vezes a gente até acha um bom, barato, mas aí não é tão bonito, né? Ou acha um que é bonito, que é bom, mas aí não é tão barato e assim vai. A CT Criativa colocou aqui pra mim. Dúvida não, mas cada exemplo que você citou tem aqui em casa. Mas tem mesmo, gente, na casa da maioria das pessoas vai ter. Não tem jeito. Mesmo aqui em casa, o meu marido, ele fala que ele sabe quando eu tô estressada, às vezes eu nem percebi. Mas ele sabe que alguma coisa tá me incomodando, porque eu saio arrancando as coisas do meu armário e reorganizando. E por que eu faço isso? Porque mesmo aqui em casa, por mais que esteja organizado, muda a nossa rotina. Às vezes você compra coisas novas e aí já não cabe naquela categorização que você fez. O tamanho, por exemplo, você trocou os utensílios da cozinha. Então você comprou um liquidificador novo. Você comprou uma batedeira nova. Às vezes o utensílio novo não cabe no espaço que estava o antigo. Então às vezes você precisa realmente reorganizar, né? E aqui em casa isso também acontece, não tem jeito. Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente reorganiza sempre aqui em casa? Quarto das meninas. Porque criança, gente, perde roupa, perde sapato muito rápido. Tenho certeza que vocês passam por isso aí. Então, se eu não for de tempos em tempos reorganizando, vejo... Às vezes eu mudo até o jeito de dobrar, porque aquela peça daquele tamanho já não dá mais pra dobrar do jeito que eu dobrava antes. Então, a gente tem sempre que estar, assim, com o olho atento mesmo, sabe? E às vezes reorganizar algum espaço é necessário. Não tem jeito. Tem uma dúvida. Fala, Dri. Vem ser feliz. Como organizar os mantimentos de diversos tamanhos no armário? Então, lembra que eu falei que às vezes a gente consegue usar o espaço vertical?
no armário, aqui eu gosto, por exemplo, tanto nos clientes aqui em casa, eu uso alguns cestos organizadores sem tampa, né, porque tem essa variação de altura às vezes, e aí eu vou pela categoria. Então, por exemplo, bolachas, né, ou coisas que eu uso, por exemplo, as crianças levarem de lanche. Eu tenho um cestinho que ficam todos eles, independente do tamanho desse cestinho, já ficam todos. Eu tenho um outro, por exemplo, que fica feijão, farinha, arroz. Aqui em casa minha despensa não é muito grande, eu não sou uma pessoa que gosta de sair comprando um monte de coisa e largar estoque aqui pro resto da vida, justamente para não correr o risco de perder. Então eu tenho assim, por exemplo, um arroz é o que tá em uso, tá no meu pote, eu tenho um pote hermético que tá lá escrito arroz, bonitinho, com a data, né, muito importante, não adianta tirar do saquinho e pôr no pote, e você não sabe a data de validade daquele negócio, né, ou não escreveu o que é aquilo, aí vem alguém na sua casa, confunde o arroz com açúcar, né, farinha de trigo com amido de milho, e acontece, gente, na distração, na correria do dia a dia, acontece. Então você pode fazer essa setorização com esses cestos, sabe? Vai te ajudar bastante. Tem uns que são baixinhos, tem uns que são até mais altos, que eu acho até melhor, dependendo do que a gente for colocar dentro, porque te ajuda justamente nessa diversidade de tamanhos, né? Porque, fala a verdade, que negócio mais complicado de organizar, que é mantimento, né? Cada um é de um tamanho, cada um é de um formato, as embalagens nada conversa com nada. Então o cesto é até legal, porque ele dá aquela uniformizada visual. E aí no cesto, por exemplo, às vezes você pode, sabe, colocar uma etiquetinha ali. Então aqui são farinhas. Aqui são enlatados, aqui são coisas de doces, né? Por exemplo, sei lá, granulado, leite condensado, sabe? Essas coisas assim. E aí você vai diversificando ali as categorias. O que mais, Dri? Não tem mais. Ó, depois a mãe humorada colocou aqui pra mim. Tenho muitos utensílios de cozinha. Será que você usa todos eles mesmo? Tem utensílios que eu sei que a gente usa esporadicamente. É que nem enfeite de Natal, né? Não é porque eu uso uma vez só por ano pra você ir me desfazendo dele. Mas tem coisa que, se você for parar para pensar, às vezes você realmente não usa. Então vale a pena fazer uma categorização. Às vezes você tem, por exemplo, você tem a cozinha e tem uma área gourmet. Vale a pena dar uma dividida, sabe? Você tem, às vezes, sei lá, 6 colheres de pegar arroz, né? Você põe, sei lá, 2 na cozinha, põe 2 na área gourmet. As outras 2 que tiverem mais feinhas, você já dá tchau até logo, porque você não vai usar tudo aquilo de colher ao mesmo tempo, né? Porque depois a gente ainda tem madeira, tem concha, tem espátula, né? Às vezes a gente tem tantos tipos de utensílios, então às vezes vale a pena a gente realmente filtrar. Se tudo que a gente tem a gente usa, se não usa, fazer ali uma distribuição às vezes em algum outro ambiente da casa. A gente às vezes tem cliente que, por exemplo, tem um sobrado e aí em cima fez tipo um cantinho, sabe, pra ter, sei lá, uma água, uma coisa assim. Às vezes tem uma salinha de TV, então gosta de deixar umas coisinhas de comer ali, já faz um cestinho, sabe, já deixa lá em cima, então você consegue às vezes dar uma distribuída, né, nas coisas dentro ali da casa. Às vezes você tem um buffet na sala, né, então, por exemplo, os aparelhos de jantar, ao invés de deixar no armário da cozinha, deixa nesse buffet perto da mesa de jantar, né, vai dando mesmo uma distribuída nos utensílios e deixar sempre mais próximo, né, do lugar onde você utiliza. Por exemplo, você tem um filtro de água, tem a geladeira e aí você vai deixar os copos lá na sala. Imagina, toda vez que você vai beber água, você tem que pegar os copos lá no buffet da sala ou na cristaleira para voltar na cozinha. Então, por mais que às vezes, mas eu tenho taça, tem outras coisas. Legal, mas os copos que você usa no dia a dia para água, por exemplo, já deixa ali perto do filtro ou da geladeira, né? Aí as taças, as outras coisas que você utiliza com menos frequência, aí sim você deixa numa cristaleira, deixa no buffet, né? Que aí fica mais fácil. Deixa eu ver se não... Eu te mandou uma pergunta. Ixi, então peraí, lá vem. Deixa eu ver. O Kleiner passou. Boa noite. Passando só pra deixar um abraço. Um abraço. O Kleiner é um querido que faz envelopamento de moto. Tô doida pra fazer um curso com esse rapaz. E ele é lá do Nordeste, gente. Aí fala assim: tá fácil, né? Pra eu poder ir fazer o curso lá. Tô querendo, já vou e passo férias já, né? Eu e o Daniel, a gente tá doido pra fazer. Daniel, e a dificuldade do desapego? Amanhã a gente vai falar justamente sobre isso. Porque o desapego, para muitas pessoas, ele é muito mais emocional do que racional. Então, por exemplo, aqui a gente tem um acompanhamento para o desapego. Às vezes o cliente ele não consegue fazer isso sozinho, gente. Eu brinco, sabe o grilinho do Pinóquio, né? A vozinha da consciência que fica ali. Eu brinco que quando eu vou ajudar o cliente a fazer o desapego, eu sou essa vozinha da consciência. Então eu falo pro cliente, você tem certeza que você usa mesmo isso daqui? Isso aqui te traz felicidade? Porque eu brinco que assim, às vezes você tem lá um monte de utensílio, gente, que já tá feinho, já tá estragado, ou que nem combina, né? Você já tem lá um joguinho, sei lá, são todos pretos, do nada você tem um vermelho lá no meio e você fala, poxa vida, né? E você tem outro já pra usar. Então a gente passar a fazer assim, perguntas racionais quando a gente vai definir o que vai ser usado ou não, e aí amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso.
A Ana falou aqui pra mim, amei a ideia da validade. E aí vou dar uma outra dica sobre a validade. Você consegue colocar isso de duas formas, tá? No potinho. Você pode recortar ali da embalagem mesmo e colar com durex, às vezes, embaixo do potinho. Você pode comprar adesivo preto fosco, pode ser de envelopamento, pode ser contact mesmo. O de envelopamento é melhor, aí você compra em loja de comunicação visual, porque ele pode ir na lava-louça, no freezer, ele dura um tempão. Cola embaixo ali do seu potinho, e aí usa aquela canetinha giz, e aí você põe ali a validade, quando você vai trocar o que tá ali dentro, você apaga com água ou com álcool, escreve a validade nova, funciona super bem, tá? Às vezes na etiqueta da frente, aqui em casa, a minha etiqueta no pote de mantimento, ela já é de lousa. Então eu escrevo lá arroz e como ela é grande, nela mesma eu já coloco a validade. Nem coloco outra etiquetinha embaixo, porque aí já fica mais fácil de ver, né? Pra gente não perder. E uma coisa que eu faço, por exemplo, às vezes na casa dos clientes, ou mesmo aqui em casa, se eu vejo, por exemplo, às vezes fui guardar a compra, vi que tem um alimento que tá pra vencer, tipo, na semana seguinte, ou até que acabou de vencer, né? Às vezes acabou de vencer, mas tá bom ainda, né? Dependendo do que for. Então, eu já ponho num outro lugar, que é tipo assim, usar com urgência. Nos clientes eu ponho até uma plaquinha assim, ó, usar com urgência, ou usar logo, sabe assim, bem gritante, pra pessoa realmente usar aquilo e não correr o risco de perder, né? Aquele alimento, porque, gente, às vezes a gente joga tanto alimento fora, dá uma dó. Então, assim, me corta o coração, por duas razões. Primeiro, pela quantidade de gente que passa fome no mundo e a gente aí jogando alimento a rodo, né? Porque a gente não prestou atenção na organização ali da nossa cozinha. E segundo, porque é o dinheiro do meu cliente que tá indo pro lixo, né? É o nosso dinheiro, né? E dependendo do que for, gente, às vezes é uma coisa cara que passou batido, ficou guardado lá no fundo do armário, a hora que vai ver tá vencido às vezes há 1 ano. Então dá uma dó, dá uma dor no coração que vocês não imaginam. Pote, já que cai. Pote, guarda com tampa ou sem tampa. A gente até falou um pouquinho disso agora há pouco. O pote plástico, eu gosto de guardar sem tampa, por duas razões. Primeiro, porque vai ocupar menos espaço. E segundo, porque se ficar um pouquinho de umidade ali dentro, às vezes ele fica com cheiro ruim, ou às vezes não lavou direito, dependendo do que você estava guardado ali dentro, o pote ficou com cheiro. Então, se você guardar ele tampado, esse cheiro não vai sair. Já o pote de vidro é um pouco mais difícil guardar sem tampa, porque às vezes um não encaixa dentro do outro. E nessa de tentar encaixar, a gente às vezes acaba lascando a bordinha. Então vai depender do tipo de pote que você tem aí. Eu uso caneta branca Posca. Eu amo! A caneta Posca, para quem não conhece, ela é uma caneta acrílica. Quem faz esses murais, né, em parede, tudo, às vezes usa essa caneta para ambiente interno. A Posca é legal porque ela tem uma durabilidade maior. Eu uso ela para escrever nos meus potes de mantimento, a não ser a data eu escrevo com essa de giz. E também nos meus potinhos de tempero. Porque por um tempão você pode pegar ali com a mão às vezes molhada, com a mão às vezes até um pouquinho engordurada, alguma coisa assim, você consegue limpar sem sair a escrita, né? Então se é um potinho que você sempre, por exemplo, pote de orégano, sempre põe orégano ali dentro, então eu escrevo com a caneta Posca. Ela é uma caneta semi-permanente, vamos dizer assim, porque ela é a base d'água. Se ela fosse a base de óleo, aí ela duraria mais. Então ela fica ali um tempão, sabe o que tá escrito? Eu adoro, essa caneta realmente é muito boa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa, Dri? Não passei batida de ninguém, não, né? Não. Gente, então eu vou dar alguns lembretes aqui pra vocês, porque já já a gente tá acabando a nossa live. Primeiro deles, amanhã a gente vai ter uma live falando justamente sobre desapego, né? Que já teve pergunta aqui falando sobre isso. Então amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, porque eu falo que ele é psicologicamente sensível. Na quinta-feira, a gente vai ter uma live sobre organização de guarda-roupas. E aí eu tenho certeza que a gente vai falar, assim, ó, de várias coisas aqui que também vão facilitar o dia a dia de vocês. Porque quem não consegue se vestir com rapidez, às vezes porque não acha uma peça de roupa, vai batendo um desespero, né? A mulherada que tenho certeza que fica doida a hora que quer achar uma blusa XPTO. E aí a blusa tá lá perdida, então é super complicado. No link aqui da nossa bio, tem o link do nosso grupo do Desafio Casa Organizada. É um grupo que eu montei pra gente conseguir compartilhar algumas experiências. Às vezes eu posto algum conteúdo diferente, posto os lembretes aqui das nossas lives. Então quem quiser fazer parte, o grupo é aberto a todos. O link tá lá na bio, pode entrar no nosso grupo. E tem mais algum lembrete, Dri? Vai ter os presentes para quem estava na live e está no grupo também. Verdade. Para quem assistiu a live e entrar lá no nosso grupo, a gente tem um presente especial que eu vou mandar para vocês. Para quem tá no grupo e já respondeu a nossa pesquisa ou vai entrar agora no grupo, tem uma pesquisa lá fixada. Respondendo a pesquisa, também ganhou outro presente, né? E deixa eu ver. As lives ficarão salvas, porque não é sempre que posso entrar.
Sim, elas vão ficar salvas sim, mas eu espero que vocês consigam entrar aqui, porque como a gente começa às 19 horas, eu dou aí um tempinho, vocês conseguem entrar com calma, vão tirando dúvidas, né, porque no ao vivo a gente consegue ter essa facilidade. E eu vi que tem só mais uma pergunta aqui, ó. Tenho muitos pratos e pouco espaço. Prato é um negócio perigoso da gente ficar empilhando, tá? Então você empilha ali no máximo de 6 a 8, se eles não forem muito grossos, você pode empilhar uns 8. E aí existem os organizadores aramados justamente para fazer, lembra que eu falei, aproveitar o espaço vertical para colocar mais pratos ali sem fazer aquela pilha gigantesca. Porque senão o prato que tá embaixo, além dele sofrer com o peso dos outros e começar a ter assim microfissuras e tudo mais, ele pode rachar com o peso dos outros, ainda mais se você precisar tirar tudo de uma vez, tá? Então tem, lá na bio também tem o link dos produtos que normalmente eu utilizo, né, tanto com links do Amazon, links do Shopee, para quem quiser, né, ter uma referência aí de produtos, lá também tem. E aí lá tem esse organizador de pratos que é aramado, depois tem o organizador extensível, e uma coisa importantíssima, vai comprar um organizador aramado, gente, não compra o Baratex. O Baratex, você põe os pratos, ele começa a envergar. Eu já tive cliente que começou a pôr o prato, a hora que terminou na última fileira, assim, ó, o organizador, puf, quase que caiu tudo no chão. Tá? Então isso daí é uma coisa que não dá pra ser o bom, bonito, barato, não. Tem que ser o mais carinho mesmo, mas vale cada centavo. Certo? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que eu possa ter ajudado vocês aqui de alguma forma. Depois podem comentar, tem um post fixado ali que era falando sobre a live de hoje, que se quiserem colocar ali algum comentário, o que acharam, o que faltou, às vezes para uma próxima live que a gente for fazer. Tiver dúvida, podem mandar lá e entrem lá no nosso grupo para depois receber um presente que a gente vai mandar para vocês. Um beijo a todos, boa noite e até amanhã.